Cumprimento a amada igreja do Senhor na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Me dá isso, Correio. Quero pedir a atenção de toda a igreja para que possamos meditar na palavra do Senhor esta noite com muita alegria, com muita satisfação, felicidade. Quero dizer aos irmãos também que estou muito feliz, alegre, um dos motivos da minha alegria, minha esposa já mencionou aqui, que foi a chegada da Raquel para nós, O Senhor nos deu mais uma joia, mais uma joia preciosa que o Senhor nos concede. Portanto, eu estou realmente muito grato ao Senhor, muito feliz pela essa joia maravilhosa, por mais essa joia. Ali já tem mais, mas o Senhor ainda nos deu mais, Mais uma membra da Igreja Pentecostal do Arrebatamento. Isso nos alegra muito no Senhor Jesus Cristo. Cremos que através desta igreja, todos eles, tanto meu filho como as minhas filhas, darão muito fruto em realizando um trabalho nessa obra. Aleluia, glória a Jesus. Darão muito frutos para o reino de Deus, junto comigo e a mãe deles. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu quero esta noite compartilhar com os irmãos mais um texto bíblico da palavra de Deus, para que possamos meditar, aleluia, e aprender mais um pouco, para que possamos nos firmar mais, ser conhecedor profundamente, cada vez mais, do querer do Senhor, da cultura do céu, da vontade de Deus para conosco. Através da Bíblia Sagrada nós vamos compreender, entender a vontade, os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Está firme, protegido contra o engano. Aleluia, glória a Jesus. Contra os engodos, contra os ataques malignos, tudo isso nós estaremos estabilizados com muita fortaleza, tendo conhecimento de Deus através da sua palavra na nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. Através da sua palavra nós seremos realmente muito edificados no nosso Deus. Aleluia. Então, quem tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. Abra no livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus para nós. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Aleluia, glória a Jesus. O tema desse texto bíblico diz assim: 3 anjos
proclamam o juízo de Deus. Esse é o tema do texto, do registro sagrado, bíblico, que vamos refletir esta noite. Aleluia. Peço que os irmãos prestem bem atenção. Aleluia, glória a Jesus. Para que possamos absorver muito bem o ensino da palavra de Deus para a nossa vida. Porque esse texto bíblico, ele nos mostra um ensino básico para a nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. No versículo 7, segue o segundo anjo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e o mar e as fontes das águas. No versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. No versículo 9, e os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Glória a Jesus. Querido Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, te louvamos pela tua palavra e te glorificamos. Nos inspira pelo teu Espírito Santo a ministrar a tua palavra esta noite, e nos faz estar com o nosso coração, com a nossa alma aberta para receber a tua palavra, Senhor da glória. Esta noite nós te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, aqui está o texto bíblico que agora acabamos de ler. Esse texto bíblico, aleluia, fala do evangelho eterno, fala do evangelho eterno. Esse evangelho será pregado, anunciado às pessoas que estiverem aqui na terra. Esse evangelho, ele não será mais para nós, porque nós cremos que nesses dias desse evangelho nós já estaremos com Cristo no céu. Nós vemos em Apocalipse registrado 2 evangélicos, aleluia, glória a Jesus,
que acontecerá no período da grande tribulação. Nós temos um evangelho, é importante nós entender que nós temos um evangelho hoje, aleluia, anunciado pelos discípulos de Jesus, pelo povo de Deus, pelo povo que Ele resgatou, pelo povo que Ele chamou, pelo povo que hoje lhe adora, pela igreja do Senhor na terra. Hoje nós anunciamos o evangelho da graça, aleluia, o evangelho do perdão, o evangelho da convenção, aleluia. E esse evangelho não vai ser diferente. Na verdade, o evangelho, ele tem um propósito só. O evangelho tem um propósito único, que é de adorar, de glorificar, de nos fazer entender que precisamos adorar, que precisamos se arrepender, que o povo precisa se converter, que o povo precisa temer, que o povo precisa adorar e obedecer o Senhor. Nós vemos que desde o tempo, aleluia, glória a Jesus, dos séculos passados, desde o tempo das outras dispensações, que o Senhor tem colocado o profeta para anunciar o arrependimento, para anunciar a convenção, para anunciar às pessoas, aleluia, a obediência ao Senhor da glória. Mas esse evangelho é um evangelho pregado e anunciado não mais por pessoas comum, não mais por homens servos do Senhor na terra, mas esse evangelho, alguns interpretam que esse evangelho ainda vai ser pelos homens, mas não vai. Por quê? Porque esse evangelho ele vai ser pregado não mais na dispensação da graça, mostrando, o Senhor mostrando para o povo, para os seus anjos e para todos, que Ele não depende apenas só de um grupo de pessoas para anunciar a sua palavra, que Ele não depende só dos humanos para anunciar a sua palavra. A sua palavra é pregada para todos, pela vontade do Senhor, e Ele usa quem Ele quer, Ele convoca quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, para anunciar a sua palavra, aleluia. A Bíblia fala de duas testemunhas que vão também pregar o Evangelho nos dias da grande tribulação, aleluia.
E com certeza será 2 homens, sim, que ele usará na face da terra. Esses homens, a Bíblia diz que eles pregarão o Evangelho de forma diferenciada no tempo da graça. Porque agora no tempo da graça nós pregamos o Evangelho. E muitas pessoas, eles são contra nós. E se Deus permitir, eles podem tocar em nós. Eles podem nos bater. Eles podem nos açoitar, como açoitaram Paulo, como açoitaram os discípulos de Jesus, como açoitaram o próprio Jesus e crucificaram. Mas Deus mostra o seu Evangelho. Nós podemos ver de forma diferenciada, no sentido do poder do Evangelho. Porque a Bíblia diz que essas 2 testemunhas, eles não serão tocados por ninguém. Essas 2 testemunhas, elas pregarão o Evangelho. E a Bíblia diz que o Senhor concederá a essas 2 testemunhas poder e autoridade sobre qualquer pessoa na face da terra. Eles vão anunciar o Evangelho do Senhor, diz a Bíblia. E qualquer pessoa que quiser enfrentar eles, qualquer pessoa que tentar a fazer mal contra esses 2 homens na terra, a Bíblia diz que vai sair fogo da sua boca e as o matará na hora. Aleluia. Diz a Bíblia que esses 2 homens, eles serão cheios do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que eles têm poder de ferir as águas e elas se tornarem em sangue. Eles têm poder sobre o sol e a lua, e eles têm poder de fazer qualquer sinal no momento e na hora que eles quiserem. Aleluia. Mas eu não quero muito me alongar nas 2 testemunhas, porque eu quero falar aqui um pouco desse Evangelho que os anjos angelical vão pregar, vão anunciar na terra. Porque a Bíblia é muito clara quando ele diz aqui que é o anjo, e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Isso significa que no meio do céu, ele está entre a terra e o céu. E o humano não pode ficar entre a terra e o céu. Só quem pode voar entre a terra e os céus são os anjos de Deus. Portanto, está claro que esse Evangelho, quem vai pregar, são 3 anjos angelicais, que vai sair de uma extremidade da terra, voando até a outra extremidade da terra, anunciando o Evangelho do Senhor da glória. Aleluia, glória a Jesus. E ele diz assim, o primeiro, veja, o anúncio do Evangelho do primeiro anjo. Ele diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua
aleluia, glória a Jesus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia. Aleluia. Essa é a primeira pregação do primeiro anjo. Aleluia. E nós já podemos perceber, aleluia, que hoje nós já vemos muita gente sem o temor de Deus. Nós vemos as pessoas viverem, o comportamento das pessoas, as atitudes das pessoas, são pessoas que não temem a Deus. E o anjo proclama, no tempo em que o anjo vai proclamar, aleluia, com certeza vai ter muita gente nessa condição de não fazer caso de Deus, de não se importar em irritar a Deus, de não ter nenhuma preocupação de incitar a ira de Deus, de não ter nenhuma preocupação de servir ao Senhor, porque perder o temor de Deus e vivem de forma libertina, fazendo o que a sua mente, o que o seu coração pede para eles fazer, e eles ignoram completamente a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E por isso o anjo levanta a voz e diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é o seu juízo. Isso é um prenúncio que o anjo está fazendo do juízo de Deus que está chegando sobre aquele povo, ou sobre a terra. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Então, esse evangelho que serve para nós, irmãos, claro, se você já teme a Deus, se eu já temo ao Senhor, que nós possamos fortalecer esse temor que nós temos ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é como um fogo consumidor, e o seu juízo vai ser sem misericórdia. Então nós devemos temer, nós não devemos ter medo de Deus, porque o nosso Deus é o Salvador, mas nós devemos ter medo do castigo de Deus, nós devemos ter medo de perder a graça do Senhor sobre a nossa vida, o perdão de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos ter medo, as pessoas devem ter medo da condenação do inferno. Tem que ter medo. Não, irmão, não é medo, não, irmão, é ter medo mesmo, ter medo de ir para o inferno mesmo, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, porque o inferno é terrível. Aleluia, glória a Jesus. Portanto, dai-lhe glória. Aleluia, ele diz: porque vindo é o seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Nós sabemos que tem algumas teses, alguns conceitos aí na educação universitária, que o mundo foi feito através da evolução. Hoje estão dando esses ensinos nas escolas, que o mundo é feito, as pessoas é feito, as coisas é feito através da evolução. Aleluia. Mas nós sabemos que o mundo não foi criado através de evolução nenhuma. Quem criou a terra, o céu
águas, os peixes, foi o nosso Deus, foi Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas, por isso Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Nós não cometemos idolatria quando nós louvamos ao Senhor, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós lhe rendemos constantemente adoração, veneração, louvor a Ele. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, porque foi Ele que criou todas as coisas. As pessoas se tornam idólatras quando honram, quando prestam adoração, louvor, glorificação àqueles que não fizeram nada. Aleluia. Aqueles que não fizeram a terra, os céus, a água, os peixes, e não dão sustento para ninguém. Quando alguém resolve adorar os ídolos humanos, as imagens que não houve, que não proporcionaram nada, isso sim é idolatria. Mas quando nós adoramos ao Senhor, nós se tornamos adoradores daquele que é digno, que entregou a sua vida por nós, aquele que derramou, ninguém mais derramou o seu sangue por nós, ninguém morreu na cruz por nós, ninguém sofreu na cruz por nós, ninguém desceu do céu, os anjos, aleluia, não entregaram a sua vida por nós. Quem entregou a sua vida por nós foi Jesus. Então por isso Ele é digno de louvor, de adoração e de glorificação. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode nos salvar, aleluia. Não é conveniente adorar os ídolos. Maria, João, não é conveniente adorar aqueles que se chamam deuses, Maomé, Buda, e todos aqueles que exigem adoração, porque eles não têm dignidade. Quem tem dignidade de ser adorado é o nosso Deus, porque Ele tem atributos maravilhosos também. Ninguém é onisciente, onipresente, onipotente. Só quem é onipresente, onisciente, onipotente é o Senhor da glória. Ele agora mesmo está aqui no nosso meio. Aleluia, glória a Jesus. Quando nenhum outro está aqui, quando Buda, quando Maomé, quando os santos que o povo adora, ele não pode ser onisciente, onipresente e onipotente, mas o nosso Deus, Ele tem esses atributos, por isso Ele é digno de toda honra, de toda glória. Por isso não se poupe em glorificar e exaltar o nome do teu Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos agora meditar. Essa pregação seria muito grande, mas o tempo é pouco. Vamos meditar com muita atenção nas palavras do segundo anjo. Agora que falei um pouquinho sobre a pregação do primeiro anjo, vamos meditar um pouquinho na pregação do segundo anjo. Ele diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.
Sabe, irmão, isso aqui fala do sistema poderoso, glorioso da terra. O anjo faz aqui uma prenúncia. O anjo assegura que agora todo o sistema poderoso, glorioso, todo esse sistema político, todo esse sistema dos poderes da terra, todo poder financeiro, toda luxúria, todas as coisas exuberantes, deslumbrantes da terra, caiu a grande Babilônia. Aleluia. E isso aqui é uma advertência para que o nosso coração não esteja agarrado, não esteja admirado pelas coisas da terra, pelo prêmio da terra, pelo poder da terra, porque em um só momento isso vai ser tudo destruído. Diz a Bíblia em 2 Pedro capítulo 3 versículo 7, diz a palavra de Deus que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Não deixe o seu coração se iludir, não deixe o seu coração, aleluia, ser preso pela glória, pelos poderes, pela influência da terra, porque seguramente o Senhor vai destruir todas essas coisas da terra, e todo aquele que estiver iludido, todo aquele que colocar sua esperança, o seu prazer, a sua satisfação nas coisas da terra, terá uma enorme decepção. Aleluia. Será decepcionado quando o Senhor destruir Babilônia. Aleluia, glória a Jesus. Por isso, devemos estar buscando a presença do Senhor, meus prezados irmãos, com sinceridade. Temos que levar a coisa a sério, porque servir ao Senhor não é brincadeira, servir a Deus não é brincadeira, servir ao Senhor é uma responsabilidade pela nossa vida, pelo destino da nossa alma. Aleluia. Estar na igreja não é um passeio, estar na igreja não é uma diversão, estar na igreja é uma responsabilidade pelo destino da nossa alma, pelo destino da nossa salvação. Aleluia, glória a Jesus. E nós vamos agora fazer uma pequena reflexão no terceiro anjo, na pregação do terceiro anjo. Aleluia, glória a Jesus. Veja bem como é importante, irmãos, nós entender, nós conhecer cada dia mais profundamente o plano de Deus,
o que Deus vai fazer, o que Deus, os eventos que serão futuramente, brevemente, realizados por Deus. Aleluia, glória a Jesus. Olha o que o terceiro anjo diz aqui: e os seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aleluia. Você pode interpretar comigo? Os irmãos verem que em todos esses evangelhos, nos 3 evangelhos, principalmente aqui nos 2 evangelhos, fala da ira de Deus. Você vê aqui no 2º evangelho, ele diz de que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, a Babilônia. Deu a beber para as pessoas, seduziu, colocou diante das pessoas as coisas belas, as coisas boas, agradável, mas ao mesmo tempo contra a palavra de Deus. Então é o vinho da ira de Deus. E o terceiro anjo aqui também fala da ira de Deus. E eu quero só fazer uma reflexão em 2 pontos aqui, porque é muito profundo o texto. Mas ele diz assim: o terceiro anjo seguiu dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Aleluia. Nesse tempo, irmão, provavelmente muitas pessoas estarão adorando a besta, que é o anticristo, que é o Deus dessa terra, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Porque, claro, por causa da sua autoridade, por causa da sua glória, porque esse homem é o homem mais poderoso da terra, porque esse homem é o homem mais poderoso financeiramente, mais poderoso na posição de governo, é o homem mais letrado da terra. Então as pessoas estarão adorando a esse homem. Mas a pregação do anjo é dizer: não adore a besta, nem a sua imagem, porque além dele próprio, ele vai instalar a imagem em todos os lugares dele, e exige adoração tanto a ele sentado no trono onde ele está, como também ele vai exigir adoração às imagens que ele implantar na terra, as imagens dele, a semelhança dele. Aleluia, glória a Jesus. E a recomendação do anjo é dizer: aleluia, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal, esse tal beberá do vinho da ira de Deus. Essa é a pregação do anjo. Aleluia. Por quê, irmãos? Por quê? Porque esse sinal, ele
sinal terá o número da besta. Porque esse sinal, ou esse chip, como nós já conhecemos, ele decidirá, a pessoa decidirá uma escolha. O Senhor, o nosso Deus, Ele não gosta de sociedade, nem de sociedade Ele gosta. Para Ele tem que ser Ele. Ou você é dele, ou então nós não somos. Porque Ele exige que nós sejamos somente dele. Ele não aceita que nós tenha sociedade com outra. Quanto mais em fazer uma escolha entre ele e o anticristo, porque o chip decidirá, você vai escolher a doutrina do anticristo, você vai escolher em estar com o anticristo, ou vai rejeitar em obedecer o Senhor, em estar com o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então, esse chip decidirá o destino eterno daquele que escolher a colocar o chip na testa ou na mão, ou decidir em morrer pelo nome de Jesus no período do anticristo, da grande tribulação. E ele diz: o tal beberá do cálice da sua ira, que se deitou não misturado. Os irmãos sabem o que significa isso aqui? O cálice da sua ira, que se deitou não misturado. Vocês sabem que quando a gente vai ter que beber algo bem amargo, muitas vezes é preciso nós beber uma substância bem amarga, ou então muito azeda. Vocês sabem que muitas vezes quando nós vamos tomar uma dose de limão puro, às vezes nós colocamos o que? Para aliviar aquele azedume, nós podemos colocar um pouco de água, né? E ele vai se tornar mais suave, para que nós possamos beber. Se nós colocar fel puro num copo, e com certeza se nós colocar um pouco de água, ele vai ficar mais suave, vai matar mais aquele amargor. Mas veja bem, a Bíblia diz aqui que esse cálice será sem mistura, ou seja, as pessoas vão ter que suportar, ou ter que beber aquele cálice da ira de Deus, que é insuportável. Eles vão ter que beber, não vai ter mistura. Veja bem o que a Bíblia esclarece, dizendo: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo
e enxofre diante de Deus e dos seus santos anjos. Não vai ter nada para aliviar a dor do cálice. Não vai ter nada. Não vai ter como as pessoas fugir da dor desse cálice. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele diz em sua palavra: eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. E não há ninguém que possa livrar ninguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Portanto, meus prezados irmãos, é hora de estarmos com os olhos para o céu. Independentemente de quem queira ou não, independentemente que a minha família queira ou não, independentemente que o meu amigo queira ou não, independentemente que A ou B queira ou não, eu tenho que ficar com os olhos para cima, esperando a volta do Senhor nosso Deus. E em cada momento nós temos que procurar, aleluia, glória a Jesus, a conhecer mais o Senhor. Temos que se segurar na verdade, porque o engano está aí. O engano está sendo pregado na terra. Eu tenho ouvido muita gente, algumas pessoas dizer para mim mesmo, irmão Gil, eu tenho visto palavras bonitas, aleluia, glória a Jesus, e falar de Jesus é bonito, é bom, mas nós temos que ter cuidado. A orientação minha nessa igreja é de que nós, aleluia, glória a Jesus, não tenha participação com outras igrejas, aleluia. Nesse momento será difícil de você até compreender e entender. Eu não estou com tempo, muito tempo, de fazer culto de doutrina, mas eu passo para os irmãos de forma rápida. Você pode entender. Um dia, eu não sou extremista, eu não quero ser extremista, e nem muito menos opor a ninguém a congregar somente aqui na igreja. Eu sei que cada uma pessoa tem a sua liberdade, e cada um tem o seu direito de escolha, mas a pessoa que quer ser membro dessa igreja, ele não pode estar participando de outras igrejas, em razão do cuidado dos ensinamentos da igreja, porque eu sei do jeito que está. As pregações, a maioria das pregações dos pastores de hoje, dos pregadores de hoje, são com animação. A maioria das pregações dos pastores de hoje, elas são misturadas. Verdade, mentira e heresia. E quando o pastor prega verdade, mentira e heresia, é difícil de uma pessoa que não tem profundo conhecimento bíblico
discernir e interpretar se o que ele está falando é verdade, se o que ele está dizendo é verdade. E com certeza, tudo aquilo que tem mistura, aparentemente é mais saboroso, aparentemente é mais bonito, aparentemente é mais gostoso. Mas não se iluda com essas pregações, não se iluda com esses discursos, porque a palavra de Deus diz: não se iluda com discurso todo, com discurso vão, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Jesus. Pessoas que falam a verdade. Por que eu digo que pregam a verdade? Porque quando eles abrem a palavra de Deus, que eles leem o texto que eles vão pregar, eles nesse momento estão falando a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E quando eles estão lendo a palavra de Deus, eles estão falando a verdade. Mas quando eles seguem a pregação, eles distorcem o que eles leram e começam a falar mentira. E depois começam a falar heresias. E a pessoa leiga, que não tem conhecimento profundo da Bíblia, vai dizer: essa é uma pregação para a minha vida. Aí está a glória, aí está o Senhor, quando na verdade ele está comendo o veneno mortífero do inferno. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Por isso a recomendação é que você permaneça na verdade, ouvindo a palavra de Deus, temendo a Deus e guardando da impureza, se guardando da impureza, da prostituição, da impureza, da cobiça, das conversações indecentes, torpe. A nossa conversa tem que ser ações de graça. Aleluia, glória a Jesus. Guardando a nossa alma da impureza, da devassidão. Aleluia. Da avareza, que a Bíblia diz que é uma idolatria. Todo avarento, toda pessoa que é apaixonado pelos benefícios do mundo, pelas coisas do mundo, ao ponto de abandonar as coisas de Deus, ao ponto de não vir servir ao Senhor na igreja, ao ponto de andar atrás de dinheiro, das coisas do mundo, não tem tempo para o Senhor, é um avarento. E todo avarento, a Bíblia diz que ele é idólatra, porque ele idolatra os bens materiais, e ele não pode servir a Deus porque ele é um avarento, idólatra, e ele é capaz de transgredir e violar a lei do Senhor para receber os bens materiais da terra. Glória a Jesus. E eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que o Senhor abençoe a todos os irmãos que aqui estão, que juntos estivemos esse momento